município de Macapá é capital do estado do Amapá, localizando-se na mesma região do sul do Amapá e à margem esquerda do rio Amazonas, fazendo divisa com os municípios de Amapá, Cotias do Araguari, Ferreira Gomes, Itaubal, Porto Grande e Santana. Quanto aos aspectos ambientais, conta com uma área territorial de 6.563.849 km², pertencendo ao bioma da Amazônia, com temperaturas médias que variam de 33 graus para os dias mais quentes e 24 graus para os dias mais amenos, tendo projeção populacional para o ano de 2020 de cerca de 512.902 habitantes, sendo a única capital do Brasil a não possuir ligação por meio de rodovias com outras capitais. Devido à localização regional, possui aspectos de mobilidade muito particulares, com a participação significativa dos modais aquaviários e desafios importantes quanto à implantação de um sistema de mobilidade urbano e sustentável, tal como deve ser direcionado às cidades de grande e médio porte, com enfoque particular à eficiência do funcionamento de transportes coletivos. Vale ressaltar que a mobilidade urbana está associada à democratização e facilidade quanto que o usuário da cidade experimenta para deslocar-se no perímetro urbano a fim de alimentar as relações socioeconômicas. O ir e vir, regulamentado pela Lei nº 12.587, de 2012, denominada Lei da Mobilidade Urbana, dispõe diretrizes que integram a Política Nacional de Mobilidade Urbana, na qual é de atribuição de municípios com população acima de 20 mil habitantes planejar e executar políticas de mobilidade urbana sustentáveis e integrativas ao desenvolvimento da cidade e benéficas à qualidade de vida de quem nessa habita. Com relação aos pedestres, de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, dentro da hierarquia de instrumentos devidos ao funcionamento e fluidez da mobilidade urbana, está a figura central do pedestre, o qual, mediante a legislação, deveria ter prioridade no acesso à cidade. Conforme pesquisa dirigida pelo diagnóstico proposto, os principais problemas citados pelos pedestres estão relacionados à segurança viária, seguida pela conservação das vias e passeio, bem como obstrução dessas. Já no que se refere ao modal cicloviário, são diversos os problemas encontrados na capital Macapá. Devido à falta de incentivo a esse meio de transporte, em consequência da grande valorização do automóvel, os ciclistas são usuários vulneráveis no trânsito, bem como os pedestres, por conta da falta de informações oficiais que quantifiquem a intensidade de uso desse modal, bem como a ausência ou escassez de infraestrutura e segurança para a sua circulação. Seguindo os dados da pesquisa vinculada aos serviços de diagnóstico da situação da mobilidade urbana do município de Macapá, obtemos que 71,6% das respostas indicaram o não uso da bicicleta como meio de transporte, o que manifesta a falta de incentivos para esse modal. Dentre os não usuários, as principais justificativas foram a ausência de ciclovias e ciclofaixas e a segurança. As duas respostas estão interligadas, visto que a ausência de espaços adequados para a circulação de ciclistas, esses ficam sujeitos a usar o acostamento das vias, dividindo espaço com os carros, e assim se tornando vulneráveis aos acidentes. Já o transporte público coletivo é de suma importância para o funcionamento da sociedade, pois além de economizar espaço nas vias, que seriam preenchidos por vários carros, ele garante a locomoção dos seus usuários por meio de rotas de percurso previamente definidas. Os transportes, em geral, são responsáveis por 25% das emissões globais de gás carbônico, e dentro dessa porcentagem, os veículos leves lideram o ranking com 45% dessa emissão, seguidos pelos caminhões com 21% e os ônibus aparecem apenas com 5%. Dessa forma, esse modal se apresenta como uma forma menos poluente ao planeta. Apesar disso, os dados obtidos pela pesquisa de suporte ao diagnóstico, pode-se verificar que cerca de 54% das pessoas que participaram responderam não utilizar o sistema público e os principais motivos alegados por elas foram más condições dos pontos de ônibus, demora na espera e falta de segurança. Essas afirmativas podemos integrar ao sucateamento da frota de ônibus, rotas com poucas variedades, condições dos pontos de ônibus e valor da tarifa praticado por viagem. No setor de cargas, a circulação de veículos de grande porte destinados à carga e descarga de materiais, apesar de ser regulamentada pela legislação, não segue qualquer padrão, isto é, não havendo vias ou horários reservados.
o que incide no estabelecimento de arranjos inseguros na mobilidade urbana, bem como na lentidão da mesma. No setor dos veículos motorizados privados, o gargalo causado pelo elevado número de automóveis e motocicletas com o limitado número e tamanho das vias alternativas é um dos principais problemas enfrentados pelos brasileiros no trânsito em geral, e isso não é diferente na capital do Amapá. Com o crescimento da cidade para as regiões mais distantes do centro, torna-se evidente que um plano de infraestrutura viária deve ser desenvolvido para que novas opções sejam disponibilizadas para ligar as zonas mais distantes, à região central. É possível identificar o péssimo estado das vias no que diz respeito à qualidade da pavimentação, rotas sobrecarregadas em horários de pico, devido à ausência de alternativas de viagem, concomitantemente a isso, o aumento do tempo de viagem. 20 propostas para a mobilidade urbana no município de Macapá. Formular e executar um projeto padrão de calçada com a aplicação de requisitos urbanísticos e de acessibilidade, revitalização e expansão dos acessórios existentes. Construir espaços e passarelas exclusivas para pedestres. Intensificação na sinalização vertical e horizontal destinada ao trânsito. Implantação de novas ciclovias e ciclofaixas em pontos estratégicos da cidade, atentando-se para a interligação entre elas, visando a ampliação da rede cicloviária. Criar terminais para bicicletas compartilhadas em locais próximos aos pontos de ônibus, no intuito de integrar diferentes modais. Implantação de estacionamentos seguros para bicicletas em pontos estratégicos que visem a integração entre modais. Adotar vias trocais e coletoras para a questão do transporte coletivo. Reduzir a tarifa praticada em coletivos por meio da utilização destes como veículos de marketing. Reduzir a emissão de poluentes, haja vista a redistribuição dos deslocamentos dos ônibus com a implantação de terminais integrativos. Melhorar a qualidade e expandir a abrangência de áreas pavimentadas. Implantar o serviço BRS. Alargar vias. Instaurar sistema inteligente de semáforos controlando o trânsito de acordo com a demanda de veículos. Efetivar sistema de onda verde nos semáforos. Executar viadutos elevados distribuídos na cidade. Ajustar aos recursos de mobilidade a importância de determinadas ruas, retirando os semáforos de alguns cruzamentos que possuam menor índice de acidentes. Tornar determinadas vias mão dupla em mão única, para que em cruzamentos os condutores tenham menos desvio de atenção. Tornar determinadas vias mão dupla em mão única, para que seja possível o alargamento destas. Criar vias exclusivas para veículos pesados e delimitação de horários reservados à circulação destes em vias comuns, desde prevista a reserva. Executar terminal hidroviário. Macapá, cidade em movimento.